muito importante para a cidade de Junqueiro. É que nesse dia a cidade vai estar, Thaís Cavalcante e ouvintes, celebrando a memória de um grande juqueirense que fez história na política de Alagoas e também com referência nacional, por conta, da sua dedicação à educação. Nós estamos falando do ex-deputado Tarcísio de Jesus, ele que já não está entre nós, mas que vai ter a sua memória reverenciada numa grande e linda homenagem, estátua de corpo inteiro, que será inaugurada na cidade de Junqueiro. Para falar sobre isso, estamos recebendo sua filha, Rita de Cássia Vanderlei de Jesus. Rita de Cássia, ela que foi vereadora por alguns mandatos também aqui em Alagoas, em Maceió, e adivinha, aprendeu com o pai, que também teve essa atuação importante na política. Ele formado em filosofia e direito, mas muito dedicado e devotado também à área da educação. E eu imagino, Rita, para você que está com, eu falei quando você entrou aqui, com esse legado de preservação da memória do seu pai, quantas lembranças boas têm surgido dessa trajetória do seu pai, que inclusive acabou levando você também para a política. É um momento mais especial da família? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Thaís, Marcos e ouvintes do Jornal da Mix. Fala como é que está sendo esse momento, um momento histórico em que Junqueiro celebra e eterniza a memória de Tarcísio. Uma surpresa agradável, emocionante, já que é o Jornal da Mix, um mix de emoção, de realidade, de testemunhos comoventes e surpresas agradáveis, porque o meu pai faleceu em 90, há quanto tempo que ele não é mais político, e a imagem dele ainda está muito presente naquelas pessoas que o conheceram, que conviveram com ele, que acompanharam não só a sua trajetória política, como a trajetória pessoal. Pois é, ele nasceu lá na cidade, no Engenho Cambuí, não é? Ele se alfabetizou na escola local, seguiu a formação para Coruripe e posteriormente veio para Maceió. Você me falava também do quanto ele tinha essa ligação com a educação, porque reconheceu que foi ela que também transformou a vida dele. Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo que a educação e a saúde foram assim, foi o que norteou a vida do meu pai. E até ouso dizer que o meu pai não tinha o perfil do político, entendeu? A política, eu acho que foi um instrumento para que ele conseguisse realizar, não é, o ideal dele, que era atender as pessoas mais carentes e patrocinar a educação, que naquela época era muito complicado, muitas cidades não tinham sequer um ginásio, e ele teve a sorte de conviver com o que eu reputo de um dos maiores educadores desse estado, que foi o padre Teófanes Augusto de Araújo Barros, e juntaram-se os dois e levaram assim várias escolas, dezenas de escolas para as cidades que não tinham, e isso fez uma diferença e uma transformação na vida de pessoas que hoje eu ouço os diversos testemunhos que não poderiam naquela época saírem da sua cidade para virem a Maceió, e a escola não chegava nesses interiores. Quer dizer que antigamente quem podia se deslocava para a capital. Do contrário, parava os estudos até onde tinha acesso à educação na cidade e por ali ficava. Para os municípios, Penedo, Arapiraca, Palmeira, tinha, mas, por exemplo, Junqueiro não tinha. Não então tinha. Lá foi a Escola Nossa Senhora Divina Pastora, que vai homenageá-lo agora, Os alunos vão homenageá-lo também no domingo. Muito bom. Rita, na sua visão, como é que o legado, a memória do deputado Tarcísio de Jesus podem influenciar as novas gerações? Como é que você vê ali, a partir desse momento, principalmente, em que a população vai passar a conviver todos os dias, manhã, tarde e noite, com a memória ali eternizada? Na verdade, eu acho que se ele fosse vivo, ele não ia querer nenhuma homenagem dessa. E então, eu acho, meu Deus, onde ele está, deve não estar muito satisfeito comigo, não. Mas eu acho que eu devo isso a ele, devia isso a ele, continuarei devendo, porque acho que não vou conseguir resgatar como ele merece, mas assim, principalmente para as novas gerações. Hoje a gente sabe que é muito complicado convencer uma criança o valor da educação, todo esse aporte tecnológico, quer ser
um influencer, quer ser jogador de futebol, né? E como é que você vai dizer? Com inteligência artificial, né? Então o garoto vai o quê? Faz o dever da escola. Tem o filho de uma amiga minha que disse, tia, olha aqui, eu faço aqui, tiro 10, eu faço tudo. Só tira 10. Então, quer dizer, como é que você vai explicar isso? E então, só como? Com exemplos, porque os exemplos arrastam. Eu acho que Tarcísio de Jesus, a história dele, que eu estou tentando, me arvorando a escrever um livro, quem ler esse livro vai realmente refletir um pouco, e é isso que eu quero. Eu quero que o legado dele sirva para as futuras gerações, porque daqui a pouco as gerações que o conheceram vão embora. Isso. E nada ficará imortalizado. Então o livro e a estátua e as homenagens que ele está recebendo, né, acendem essa chama maravilhosa, antiga, eterna, mas que transforma. O meu pai dizia, hoje se diz muito, mas ele dizia, minha filha, só tem uma coisa na vida que é precioso e que ninguém tira, ninguém rouba. É o legado que um pai pode deixar para o filho, a educação. A educação. É o que transforma e foi o que o transformou. E um detalhe importante, né? Muitas gerações vão lembrar disso, quem está nos ouvindo, ele foi responsável pela criação de uma escola modelo diferenciada que teve aqui na área da periferia da nossa capital, que é o antigo Colégio Hélio Lemos. E esse colégio foi uma referência de formação muito boa, inclusive projetou muitos alunos para a Universidade Federal por conta da educação que era oferecida, Thaís. E até hoje é uma marca também para a história da educação aqui na nossa capital. Foi uma grande referência e ele próprio foi professor na escola, né? Sim, ele foi professor de francês, filosofia no Colégio Guido, onde tudo começou, quer dizer, a transformação da vida dele, porque quando ele saiu da educação básica, elementar, no engenho, porque meu avô também era um vanguardista, ele construiu na escola, ele comprou o engenho, construiu igreja e escola, e alfabetizou não só os 10 filhos, como os filhos dos colonos também. Então, meu pai foi para Coruripe, daí ele começou a desviar alguns para Penedo, o pai foi para Coruripe, onde trabalhou e estudou numa dupla jornada, e de lá foi para o Guido. Lá foi professor de francês, como você já referiu, de filosofia, e depois saiu para cursar Direito, Ciências Jurídicas da época, na Faculdade Federal de Alagoas, e a partir daí entrou para a política e com a influência que adquiriu com alguns governadores como Lamenha Filho, Guilherme Palmeira, começou a construir o Hélio Lemos, e o Hélio Lemos chegou a ser a maior escola do cenecista do estado de Alagoas. Eu acho que agora chama Nosso Lar, né? Mudou de nome. Mudou de nome, mas tem lá ainda a referência, algumas placas também nesse local. Gente, o dia 24, portanto, vai ser esse grande dia com várias ações lá na cidade de Junqueiro, e a gente fez questão de fazer esse registro aqui ao lado da herdeira política e da memória do ex-deputado Tarcísio de Jesus, a sua filha Rita de Cássia Vanderlei de Jesus, ex-vereadora também aqui de Maceió. Vereadora, fique à vontade para fazer um convite também para os alagoanos de boa memória que queiram comparecer a essa série de homenagens lá na cidade de Junqueiro. Fique à vontade. E eu queria também, só encerrando, citar alguns luminares, não é, da nossa política, da educação, da justiça, que foram ex-alunos do Hélio Lemos, como, por exemplo, a deputada Ceci Cunha, o ex-senador ainda, mas falecido Benedito de Lira, né, o juiz João Disseu, o desembargador José Carlos Malta, o jurista, que hoje eu acho que é o maior jurista do Brasil, que é o Nabor Bulhões. Nabor Bulhões, Nabor Bulhões trabalhou, com estudou certeza. no Hélio Lemos. Em atividade, com entendeu? certeza. Então, assim, estou citando esses, mas assim, é uma gama. Tem vários. É uma gama, e assim, acontece muito de eu estar, como eu estava no consultório do doutor Pado, e uma senhora chegar, olha, desculpe, doutora Rita, mas o doutor Pado disse, vai dizer isso a ela. Aí, mas eu queria dizer à senhora, eu digo, o que é? Será algum... Olha, o que eu sou, eu devo ao seu pai. O que eu sou, eu devo ao seu pai. Porque ele me deu uma bolsa de estudo. Quer dizer, uma coisa tá vendo aí? E eu tenho uma história bem curtinha, do Arthur Gondim, que é hoje jornalista de Brasília. Aposentado, exatamente. Então, Arthur fez um texto e contou o seguinte, que foi para a fila, os pais dele estavam em dificuldade à época, e foi para a fila, e pensando o que ia dizer para conseguir a bolsa. É claro, que ia dizer que a mãe tinha dificuldade, e pensou até em dizer que era rimo de família. Estava com toda a narrativa criada, né? Própria. Quando chegou lá, entregou o currículo, descreveu até como meu pai estava, isso me emociona muito. E aí, quando ia começar
Aí o Tarcísio olhou o currículo dele, aí entregou um papelzinho a ele com o nome matriculado. Ele disse: a palavra mágica, a minha narrativa não precisou. Não precisou. Então ele botou isso e eu vou publicando no livro, entendeu? E são vários e vários testemunhos. Muito então bom. eu só queria. Eu acho que esse é o momento de convidar. A gente poderia passar a manhã inteira aqui falando, mas convida todo mundo, porque esse domingo vai ser histórico. Vai ser histórico. Eu sei que é difícil ir a Junqueiro, não é Maceió, mas assim, convidar a todos, porque vai ser uma homenagem simples, mas assim, com muita emoção e com muitos testemunhos, e eu acho que vale a pena, vale a pena. Leve o lenço. Leve o lenço, porque a emoção já está tomando conta agora. Maquiagem. Imagina lá. Obrigada e é a vocês isso. também. Muito Obrigado. obrigada pela oportunidade. Gente, Rita foi professora também, o Benedito de Lira também foi professor também no Hélio Lemos, que eles devolviam para a escola o que a escola deram para eles. Então isso é muito interessante, né? O próprio desembargador Malta Marques também deu aula. Então é assim. Luiz José Disseu. Eles davam aula, eles retribuíam, né? Esse gesto também educacional. Por isso que a gente está fazendo esse registro e convidando você para essa grande solenidade que acontece no dia 24. Prazer revê-la, saúde, leve lenço, porque vai ser emocionante, né? E manda as fotos pra gente divulgar aqui. 6h44 com você, Thaís. Vamos lá, tem recadinho aqui para você viajar com as ofertas do